Muito bem, mais uma aula de gramática da língua portuguesa e o desafio de agora, o estudo da crase. Nós vamos estudar a crase através da resolução de questões. Algumas questões selecionadas para você, de um modo que você possa, ao mesmo tempo em que se familiariza em responder questões de concurso, também revisa as principais regras gramaticais sobre a matéria. E quando estamos falando de crase, estamos falando da fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. E aí, se ocorre a fusão da preposição e do artigo em uma mesma letra, nós vamos marcar com acento grave, o acento indicativo da crase. Para isso, vamos para a questão de número 1 aqui na tela. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase. Aqui está uma frase com 3 lacunas e nós vamos preencher de acordo com as sugestões presentes nas alternativas A, B, C e D. Veja bem. Fui obrigado a embarcar. Aí nós temos a lacuna para preenchermos com A. E é preciso saber se este A vai ser com acento indicativo de crase ou não. Embarcar é verbo. Antes de verbo não ocorre a crase. Então aqui um A simples, sem acento indicativo de crase. Nós temos este A na alternativa da letra A e na alternativa da letra C. Então só A ou C nos interessa, porque começa com A somente a preposição, sem a fusão com o artigo definido. Muito bem. Fui obrigado a embarcar no trem que saía às 11 horas. Que saía às 11 horas antes da indicação das horas, a crase é obrigatória. Se a hora está no plural, então o as, as e marcado com acento indicativo de crase, conforme nós temos na letra C. Na letra C. Embarcar no trem que sai às 11 horas, mas mostrei a todos meu descontentamento. Este A aqui apareceu por um erro de digitação, na verdade é só o espaço para que ele constasse. A todos, antes desses pronomes indefinidos, nós não utilizamos crase, logo, letra C é a resposta para a questão de número 1 e podemos adiantar. Questão 2 na tela. Em que alternativa é facultativo o uso do sinal de crase? Nós sabemos que quanto ao emprego da crase, quanto à utilização desse sinal indicativo de crase, existem casos obrigatórios, existem casos em que é obrigatório não usar, e existem os casos facultativos que você usa ou não. Aqui nessa questão, nós estaremos procurando uma situação em que o uso da crase é facultativo. Examinemos a letra A. Estiveram aqui às 2 da madrugada, antes da indicação das horas, crase obrigatória. Letra A, o uso da crase aqui é obrigatório, não nos interessa a letra A, estamos procurando o facultativo. Vamos para B. O amor cresce à medida que o tempo passa. Então veja que essa expressão feminina, à medida, expressões adverbiais femininas, são sempre marcadas com o acento indicativo da crase. Então, à medida que nós estamos diante de uma situação de crase obrigatória. Letra C. Eles foram até a cidade ontem. Depois de até, quando numa situação que você verifica a fusão da preposição a com o artigo a ocorre, como é o caso que vai a algum lugar, mas por conta do até, a crase aqui se mostra facultativa. Depois do até, se o que vem na frente é uma situação em que ocorre a fusão da preposição a com o artigo a, mas por conta do até, a crase é facultativa, logo, letra C é a nossa resposta. Porém, vamos verificar os acertos das demais. Letra D.
Fiz uma redação a Machado de Assis. Nós sabemos que antes de nomes masculinos a crase não é utilizada, porém aqui nesta construção nós temos implicitamente assim, fiz uma redação à moda Machado de Assis. Por isso que o uso da crase aqui é obrigatório. Letra E. Irei a Olinda dos Carnavais Saudosos. Se eu disser somente irei a Olinda, a crase não ocorreria, porque não existia necessidade desta fusão, né, da utilização do artigo a, na verdade. Você não diz assim, a Olinda é uma cidade que fica próximo a Recife. Você diz apenas Olinda é uma cidade que fica próximo a Recife. Você só diz assim, né? Você não usa o artigo. Então, se fosse a oração somente irei a Olinda, amanhã, irei a Olinda o ano que vem, você não utilizaria a crase. Mas como este Olinda veio determinado, Olinda dos Carnavais Saudosos, aí numa situação dessa, o emprego da crase é obrigatório, conforme aqui se encontra. Pronto. Então, para a questão número 2, nossa resposta está na letra C. E vamos para frente. Questão 3. O único caso em que o A leva acento indicativo de crase é A, B, C, D, E. Em todas elas nós vamos encontrar o A, né, figurando como preposição ou como fusão de preposição com artigo ou somente como artigo. E nós vamos identificar aqui em que situação o A leva o acento indicativo de crase. Letra A. Ele não dá atenção a futilidades. Quem dá atenção a alguma coisa. Você percebe que ocorre sim esta fusão de preposição a com artigo feminino a. Porém, já que futilidades está no plural, este a aqui permanece sem o acento indicativo de crase. Na letra A, não devemos utilizar crase. Palavra da frente feminina. No plural, se o A ocorre uma construção que ele permanece no singular, como esta aqui, né, nós temos ausência do acento indicativo de crase. Vamos para a letra B. Andamos a cavalo. Cavalo, uma palavra masculina, já repele por completo a utilização do acento indicativo de crase. Letra B também não interessa e vamos para C. Assistimos a uma cena desagradável. Quem assiste, no sentido de presenciar, assiste a algo. Existe sim a preposição. Existe. Porém, antes dos artigos indefinidos, nós não usamos a crase. Antes de artigos indefinidos, aqui nós temos o uma, nós não utilizamos no A que aparecer o acento indicativo de crase, logo, letra C também não nos interessa, não é um caso em que ocorra a crase. E vamos para D. A essa hora você não encontrará. Antes da indicação das horas, às 10 horas, às 12 horas, às 8 horas, sim, a crase é obrigatória. Mas numa construção como essa, não. Aqui não está indicando com precisão o número de horas. Então, letra D também não existe, só nos resta agora a letra E. Nossa esperança está ligada à de nossos pais. Nossa esperança está ligada, implícito, à esperança de nossos pais. O que está ligado a algo. E se aqui, após este A, existe implícita a palavra esperança, nossa esperança está ligada à esperança de nossos pais, crase obrigatória na letra E. Logo, gabarito para a questão de número 3. Vamos para frente. Questão 4. A frase abaixo em que o acento grave indicativo de crase está mal empregado é:
Então, A, B, C, D, E, 5 alternativas, em uma delas existe ali o acento indicativo de crase, porém empregado incorretamente. Vejamos a letra A. O governo deve enfrentar a dívida. Com crase. Quem enfrenta, enfrenta algo. Verbo transitivo direto. Logo, complemento, giro sem preposição. Então não tinha nada que pôr essa crase aqui. Preposição não ocorre aqui. Aqui somente o artigo. Então o governo deve enfrentar a dívida. Sem crase. Letra A é a nossa resposta, porque estamos procurando o erro e o erro já está aqui. Porém, vamos ver os acertos das demais alternativas. Letra B. A dívida nacional está à beira do caos. À beira. Mais uma expressão adverbial feminina. Assim como a medida que vimos em uma questão anterior. O uso de crase obrigatório. Letra C. O Brasil foi à ONU negociar a dívida. O Brasil foi à Organização das Nações Unidas. Quem vai a algum lugar. Se este lugar é feminino, né? O Brasil foi à Organização das Nações Unidas, a crase também ocorre de forma obrigatória. Vamos para D. A dívida é atribuída à má gestão atual. O que é atribuído a alguma coisa. Má gestão, sim, é feminino, crase obrigatória. Letra E. A referência à arrecadação incomoda. Quem faz a referência a alguma coisa. Se a arrecadação é palavra feminina, estamos diante da fusão da preposição a com o artigo feminino a e logo a crase também está correta. Para a questão 4, resposta na letra A. O verbo enfrentar exige o complemento sem preposição, certo? Muito bem. Vamos para a questão 5. A frase abaixo, em que o acento grave indicativo de crase está mal empregado, é mais um em que nós vamos procurar o erro. Vamos procurar aqui a alternativa em que não deveria aparecer a crase e apareceu. Letra A. O censo é necessário à estatística. O que é necessário? É necessário a alguma coisa. Ocorrência da preposição. Junto com o artigo feminino, já que estatística é palavra feminina. Crase sim, crase bem empregada. Estamos procurando o erro. Letra A não é. Vamos para B. Eles foram a localidades distantes. Quem vai, sim, vai a algum lugar. Existe a ocorrência da preposição. E como localidades é feminino, também, em princípio, estaríamos diante da fusão de um a, preposição com a artigo, mas se lembre de que se a palavra feminina estiver no plural e a construção trouxer o ar no singular, a crase não deve ocorrer. E aqui ocorreu erroneamente. Estamos procurando o erro. Encontramos letra B, é o gabarito da questão de número 5. Vamos só agora conferir as demais para verificar aí os acertos. Letra C. Todos foram encaminhados à direção. Quem é encaminhado? Encaminhado a algum lugar. Encaminhado a alguém. Se este a algum lugar aqui é palavra feminina, então ocorrência da fusão de a preposição com a artigo, crase corretamente empregada. Letra D. Os dados foram enviados à diretoria. Quem envia algo a alguém. Então, os dados foi o algo enviado à diretora. Diretora, palavra feminina, corretamente empregado aqui o acento indicativo da crase. Letra E. As respostas não foram levadas às pessoas entrevistadas. As respostas não foram levadas. Quem leva algo a alguém, né? Levaram as respostas às pessoas entrevistadas. O as, pessoas, palavra feminina.
no plural. Se na construção apareceu as, também no plural, logo a crase é obrigatória. Por que que aqui? Por que que nessa questão de localidades a crase não deveria ocorrer? Porque está no plural e o a no singular. Aqui na letra E não, é plural e plural. E a obrigatoriedade de fusão de a preposição com a artigo feminino definido, né? Então, letra E, as respostas não foram levadas às pessoas entrevistadas, corretamente empregado aí o acento indicativo de crase. Para a questão 5, nossa resposta, letra B. E vamos para frente. Questão número 6. A alternativa que apresenta erro no emprego do acento grave indicativo de crase é. Vamos procurar mais uma vez o erro. Letra A. Preciso ir a Copacabana. E aqui nós temos uma crase, né? Preciso ir a Copacabana. Veja só. Vamos verificar se ocorre a fusão da preposição a com o artigo definido a. Em preciso ir a Copacabana. Você diz assim, Copacabana é uma praia do Rio de Janeiro? Ou você diz, a Copacabana é uma praia do Rio de Janeiro? Nós dissemos, Copacabana é uma praia do Rio de Janeiro sem o artigo. O artigo não ocorre. Então, para que uma crase, né, seja bem empregada, é precisa a ocorrência de artigo e de preposição fundidas em uma única letra. Não é o caso. Você não diz a Copacabana é uma praia do Rio de Janeiro. Você diz Copacabana é uma praia do Rio de Janeiro, demonstrando que não existe o artigo. Logo, a letra A já nos traz um erro e é o gabarito da questão de número 6. Porque estamos procurando, né, a alternativa que apresenta erro, já encontramos na letra A. Vamos só constatar os acertos das demais. Letra B. Ele chegou a 1h30. Antes da indicação das horas, crase é obrigatória. Então está certo. Letra C. Seja rápido na sua ida à França. Aí você, para saber se ida à França é realmente craseado, você poderia utilizar o seguinte macete, né? Seja rápido na sua ida ao Japão ou seja rápido na sua ida a Japão. Você diz ao Japão, né? Você também pode usar a seguinte forma para identificar esta crase antes da palavra França aí, né? E da França. Você diz eu vim de França ou você diz vim da França. Vim da França. Da França, esse da demonstra preposição de mais artigo a. Por isso que se eu digo vim da França, também digo ida à França com crase, mostrando que ocorreu a fusão de artigo a mais preposição. Artigo feminino definido a mais preposição a. Certo? Não esqueça. Para você, diante de uma situação dessa, utilize esse recurso. Vou à França. Com caso sem crase. Diga, vim da França ou vim de França. Você diz vim da França. Por isso que a crase aqui é obrigatória. Vamos para a letra D. Não confere legitimidade à nação. Quem confere legitimidade a algo, a alguém, e esse a é a preposição, né? Se nação é feminino, estamos diante da fusão. Certo, letra D correta. E na letra E, o STF impõe jurisprudência à legislação ordinária. Quem impõe algo a alguém, ou impõe algo a algo. Este algo sem preposição é jurisprudência. Este a algo com preposição é a legislação ordinária
a crase logo foi empregada corretamente. E vamos para a questão de número 7. Em qual frase ocorre a crase? Nós temos 5 frases e somente uma delas se deve marcar o A com acento indicativo de crase. Verifiquemos a primeira. Essa é a mulher a quem fiz referência. Quem faz referência a alguém, certo? Só que o A aqui está antes deste pronome, né? E nessa situação aqui não utilizamos a crase, né? Esse pronome indefinido não permite o uso da crase. Vamos para a letra B. Saiu a andar a pé. Antes de verbo não utilizamos crase. Antes de palavra masculina também não utilizamos o acento indicativo de crase. Estamos procurando aquela em que a crase ocorre, até aqui não encontramos. Vamos para a letra C. Ele está aqui desde as 7 horas. Desde as 7 horas. Antes da indicação das horas, nós utilizamos a crase. Então, letra C já é a resposta que nós estamos procurando, né? A crase deve ocorrer sim aí. Vamos só verificar por que em D e E não deve utilizar crase. Letra D. Respondi às que me perguntaram. Respondi, quem responde algo. Perguntas. Respondi às perguntas que me perguntaram. Não existe preposição. Quem responde algo. Em nenhuma outra construção pode ser. Nós podemos estar diante de um verbo intransitivo. Quem responde algo a alguém. Mas aqui nós estamos numa construção que o verbo responder está funcionando tão somente como transitivo direto. Respondi às que me perguntaram. Respondi às perguntas que me perguntaram, por exemplo, né? Então, na letra D, não ocorre crase. Letra E. Refiro-me a todas as alunas. Quem se refere a alguém, preposição, sim. Mas o todas, este pronome indefinido, repele o emprego da crase. Logo, para a questão de número 7, nossa resposta se encontra na letra C. Letra C. E vamos para frente. Questão 8. A manchete do jornal correta quanto ao emprego do acento grave, no acento indicativo de crase é. Aqui algumas frases extraídas de manchete de jornais com erros de crase, né? E somente um aqui se encontra grafada corretamente, se encontra com o emprego da crase correta e nós vamos identificar. Letra A. Em represália a prisões, MST invade alguma coisa. Veja que aqui nós estamos diante daquela situação, né? A palavra feminina na frente no plural, o A no singular, não deve ser posto o acento indicativo de crase. Vamos para B. Senador se opõe a veto presidencial. Quem se opõe a algo, realmente, né, uma situação aí de exigir uma preposição, mas antes de palavra masculina, não utilizamos crase. C. Embaixador pede apoio à Inglaterra. Quem pede apoio a alguém. Quem pede algo a alguém. Ou pede algo a... Como aqui está grafado, né? Embaixador pede apoio à Inglaterra. Quem pede algo a alguém, este a alguém, né? Que aqui poderia ser substituído pelo país Inglaterra. A crase está corretamente empregada. Na letra C, nós temos o emprego correto do acento grave indicativo da crase e vamos somente verificar em D e E os erros, né? O porquê não se utiliza a crase. Letra D. Atores negros foram premiados em meio a bastante entusiasmo. Por que iríamos colocar crase antes de bastante, né? Não existe
não existe razão para isso, né? Então, construção totalmente despropositada, e vamos ver aqui a letra E. Aconselhou a manter silêncio. Crase antes de verbo, né? Crase antes de advérbio, crase antes de digamos, um adjetivo no masculino, certo? Não ocorre. Letra E também não é possível essa crase aí. Logo, para a questão de número 8, nós ficamos com a letra C. Embaixador pede apoio à Inglaterra. Quem pede apoio a alguém. Este a alguém mostra a preposição a, e como Inglaterra é feminino, fusão de preposição a com artigo feminino, a crase deve ser observada. Muito bem, nós ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil aos seus estudos e convido você para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo desafio de aprendizagem dentro da gramática de língua portuguesa. Até breve.